Fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Que dia doideira.com hoje, hein? Terça-feira muito fraca. O mercado deu movimentos muito ruins no dia de hoje. Felipe, vocês não viram nada, cara? Vocês não fizeram nada lá hoje? A gente propôs algumas operações, eu vou mostrar aqui para vocês alguns cenários, tá? Mas eu particularmente não fiz nada. O único trade ali que poderia ter encaixado dentro do meu operacional seria essa operação aqui, mas olha a hora que ela foi aparecer. Mais de 4 horas da tarde. Por mais que eu estava aguardando esse movimento na parte da manhã, esse horário não é um horário bom para se operar, tá? Acabei não fazendo nada, chegou a ter pagar aqui, ó, se vocês observarem. Foi um tradezinho bem interessante. Era o trade que eu estava esperando na parte da manhã com o pessoal, mas o mercado não teve força para chegar lá. Como vocês já estão vendo aqui na tela, tem mais ou menos a ideia do que eu estava esperando no dia de hoje. Vou mostrar aqui tudo detalhado, mas antes eu quero te convidar. Você que ainda não faz parte do nosso time, você que ainda não curtiu, comentou, compartilhou esse vídeo, não nos segue aqui no canal, façam tudo isso, galera. Me ajudem aí a gente a avançar, levar mais e mais conteúdo para pessoal que está precisando de fato destravar aqui no operacional. E quem ainda tem para estar querendo dar um passo a mais, tá? Quer entender, quer melhorar toda a sua leitura. Façam parte hoje mesmo. Clique aqui na descrição desse vídeo, no link que está aqui disponível para você que está precisando dar um passo a mais. Participar da nossa mentoria, participar do movimento ali ao vivo de mercado, entender e interpretar de forma correta o mercado financeiro no contexto certo. Você que está aí patinando, precisa aprender um pouco mais sobre gerenciamento de risco, ter tranquilidade quando entra na operação, quando chama risco em um trade, fica ali ansioso, vem estar no ambiente com a galera, vem estar rindo com a gente, vem estar fazendo um negócio sério ali que é muito importante, tá? Você não vai se arrepender. Movimentação de hoje, como eu tinha descrito para vocês, tá? Eu passo aqui todos os dias, tá? São 3 movimentos que eu explico aqui, o movimento completo. O mercado te deu alguma oportunidade nesse movimento aqui, ele quebrou a estrutura, iniciado o movimento lá de cima. Teve correção acima dos 50%? Não. Região de extrema liquidez aqui, tem oportunidade para fazer trade aqui? Infelizmente também não, tá? Por quê? Porque está na região de desconto. Usando essa referência, você não teve trade. Tanto ontem como hoje. A gente está na expectativa do mercado dar um jump para retrair e dar continuidade para baixo. Movimento da última quebra de estrutura. E aí eu usei essa referência aqui, tá? Que o mercado quebrou essa estrutura. Então eu peguei um movimento mais apertado. Eu tentei ali refinar ao máximo os cenários, tá? Tentei ali espremer o máximo ali para a gente validar uma entrada. Então essa foi a movimentação. Esse ponto aqui, como já estava descrito aqui ontem, tá? Deixei aqui para vocês, era um ponto de muita liquidez. E a expectativa minha era o mercado abrir acima ou abaixo de pelo menos essa estruturazinha que ele findou no dia de ontem, tá? Um movimento muito chato ali, travado. E aí aconteceu de novo, que nem ontem também, o mercado abriu no meio do caminho. Abre no meio do caminho, eu não tenho nada para fazer. E aí se você analisar aqui, a gente tem essa base, que o mercado deu um toque com exatidão neste ponto, tá? Dando uma oportunidade de venda e um alvo extremamente lucrativo, o famoso zone to zone. Felipe, aqui embaixo não tinha como comprar, cara? Não, não tinha, galera. O mercado não tinha quebrado estrutura aqui para cima. A gente sabe que validação de referência para marcação de order block minimamente precisa de uma quebra de estrutura. Felipe, mas se eu tivesse usado essa região aqui menor, aí você tinha uma oportunidade de comprar aqui, poderia refinar lá no gráfico de um minuto e tinha uma oportunidade compradora e depois descer vendido. E aí você tem esse tipo de situação, seria essa operação na movimentação do dia, tá? Esse único trade aqui dessa base aqui que você teria pegado essa movimentação de mais de 1000 pontos. Felipe, você tem outros pontos marcados aqui, cara, o que é isso? Tá falando com o pessoal o seguinte, dentro da movimentação, dessa movimentação, eu acabei não querendo comprar aqui, tá? Eu não quis me posicionar aqui nessa base. Primeiro, o stop estava caro demais. Então eu teria que ter colocado minha ordem um pouco mais acima, com o meu stop dentro do meu gerenciamento. Eu não teria sido acionado. E aí eu falei com o pessoal, ó, tem um fair value gap lá acima que eu quero tentar vender nele. Eu deixei uma ordem nessa região aqui. O mercado infelizmente não teve força suficiente para chegar lá. Se você observar, aqui é muito uma região de muita liquidez. O varejo todo começa a comprar rompimento de topo, viu o mercado subindo com força. Acredita que por ser esse topo duplo, triplo aqui, tá o movimento passando aqui, vai acelerar. Como ele não perdeu o fundo, vai começar andar com força, blá, 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 aquela coisa toda. O mercado simplesmente acionou todo mundo, travou todo mundo nesse topo e entregou a paçoca aqui, estopando um
por 1. Então, eu não quis fazer essa venda aqui. Felipe, mas você não viu essa venda aqui, desse sweep aqui nessa região de cima, cara? Eu vi, a gente visualizou. Só que o stop também ficou muito caro nessa entrada aqui. Vou até mostrar para vocês uma possibilidade ali no gráfico de 1 minuto, mas vamos passar para o próximo ponto antes de eu mostrar essa possibilidade. E aí, essa região aqui de baixo também está lá no gráfico de 1 minuto. Vou mostrar para vocês um cenário ali que daria para fazer essa possibilidade de entrada. No movimento do dia, que foi o que a gente ficou lá batendo na tecla na movimentação de hoje, eu falei, galera, ó, eu tenho esses dois pontos de extrema liquidez. Ficou desse jeito a nossa marcação hoje na sala, tá? Enquanto eu falei assim, ó, enquanto o mercado não sair desse movimento aqui no meio do caminho, eu não vou fazer trade. Por quê? Porque eu preciso que ele ganhe estrutura para validação de entrada aqui embaixo. Ou preciso que ele perca estrutura para mim fazer uma venda em algum ponto que ele deixou como rastro de entrada para mim. Nessa movimentação aqui, se você observar, a gente ficou ali na sala até mais ou menos no horário de meio-dia, tá? O mercado fez alguma coisa, ah, Felipe, mas ele ganhou aqui a estrutura. Beleza. Aí a gente foi lá, viu essa movimentação, não pensamos em vendas, tá? Descemos aqui o tempo gráfico lá para 1 minuto. Deixa eu validar aqui. Descemos o tempo gráfico por 1 minuto. E a gente estava analisando esse movimento aqui, tá? Primeira movimentação que a gente analisou no dia de hoje. Contextualizando o movimento do dia, ou seja, o intraday, somente o dia não importa pra gente, tá? O que aconteceu no dia anterior, pontos, referências do dia anterior, não. Importa pra gente somente o dia de hoje. Dentro do dia de hoje, o que você tinha? Esse movimento de queda, o mercado corrige, faz um topo menor e quebra a estrutura. Opa, dentro dessa movimentação você vai começar a procurar o que? Vendas. Então você vai passar sua referência onde? Prêmio, desconto, aqui. Dentro desse cenário, o que ele deixou para você? Um order block. Tá validado? Está. Quebrou estrutura, validou a entrada. Entradinha, stop, alvo 3 vezes o tamanho do risco. Se observar essa operação que ela pagou mais de 500 pontos, pagou assumir 510 pontos, tá? Vamos arredondar aqui, 500 pontos. Ou seja, pagou os 3 para 1, dentro de um cenário muito ruim, tá? O mercado estava muito travado. E o que você tinha que analisar aqui? O mercado está caindo. Essa onda aqui de cima, esses pivôs de alta aqui, são as famosas mitigações. O mercado está mitigando para trazer uma região mais líquida para você fazer a sua venda. Deu trade? Deu. Chegou na região mais líquida ali para você? Tinha sim essa oportunidade, deu a operação. Felipe, onde que estava o choque desse movimento? Estava aqui em cima, tá? Como o mercado não quebrou a estrutura aqui de baixo com o corpo real, tá? Nem aqui, eu não poderia trazer o choque e reduzir ele para cá, não. Quando ele venceu aqui, aí iniciou outro movimento. Quando o mercado ganhou essa estrutura, a gente já mudamos nossas referências. Como que a gente muda nossas referências? A gente vai analisar agora, a partir de então, um movimento comprador, tá? Um cenário comprador. Para isso, o mercado não precisa cair para dar uma correção, para dar uma oportunidade de venda para a gente. Sim, a mesma situação que a gente analisou aqui, infelizmente eu acabei falando aqui no Ilustrei, tá? Nós analisamos aqui quando o mercado fez esse pivô de alta, teve um aluno que alertou pra gente, olha, ganhou estrutura, Felipe, a gente pode pensar na compra, o mercado dá um movimento de alta pra gente? Podemos, mas como que a gente vai analisar essa compra aqui, tá? A partir do momento em que o mercado nos dá a confirmação retraindo aqui para a gente efetuar entrada na ponta compradora. Infelizmente o mercado não retraiu, e até a gente tinha a marcação do order block. Eu falei, ó, vamos tentar marcar um pouco mais abaixo, só para mesmo por manejo de stop, tá? Então a gente avaliou esse camarada aqui como mais relevante para a compra. O mercado não conseguiu ter força para retrair nessa movimentação. Lá em cima, a mesma situação, tá? O mercado subiu aqui em linha reta, fez o primeiro movimento, opa, quebrou estrutura. Então, numa movimentação de alta, ele formou um choque ali secundário. Nesse choque secundário, você faz o que? Suas marcações de possíveis entradas. Tem um movimento mais extremo, que foi onde eu fiquei posicionado e acabei ficando na pedra. E tem um movimento secundário aqui dessa entrada, aqui mais no meio do caminho, que também estava interessante, mas eu acabei não chamando essa operação. O mercado simplesmente acionou e deu movimento de queda com muita força. E aí o que eu fiz? Nesse cenário, nesse contexto todo aqui, eu fiz essa marcação aqui, que eu até mostrei para o pessoal. Galera, nós temos duas oportunidades aqui no mercado, tá? Primeira, quem gosta de usar um movimento macro, tá aqui. Quem gosta de usar um movimento que quebrou estrutura, essa seria a sua referência de prêmio e desconto. Melhor entrada tá lá nesse order block aqui do fundo. Fiquei com a ordem posicionada, o mercado chegou na cara da minha ordem aqui, não acionou, tá? Acabou que não deu entrada aqui no detalhe e acabou andando bem aqui, chegou a andar uma pontuação bem interessante. Só que já era no período da tarde
Eu já estava vendo que o mercado tinha voltado para esse período de consolidação. Como ele não me acionou, eu falei, ó, não quero mais pensar nessa entrada aqui não, tá? Vou ficar de fora, vou esperar aqui, ver o que esse mercado vai acabar fazendo. Tirei minhas ordens, fiquei com minha ordem de venda lá de cima e acabei tirando minha ordem de compra daqui de baixo. O mercado deu continuidade, andou aqui, chegou nesse outro order block aqui, tá? Chegou nesse outro order block. E aí entra uma referência muito importante para quem estava analisando. Se você usou a referência daqui, aqui, esse ponto aqui de prêmio e desconto, o seu choque estava aqui. A partir do momento que o mercado venceu essa referência, você não pode efetuar essa compra, tá? Porque se o mercado perdeu o choque, está dando uma movimentação de queda, sua expectativa agora é inverter a movimentação e procurar vendas numa região de prêmio. Antes disso, você quer fazer alguma coisa? Não, galera, não queremos fazer nada, o mercado está caindo. Felipe, se eu estou usando essa referência aqui, cara, esse movimento inteiro, eu posso comprar aqui? Deve comprar. Ah, mas deve comprar, não tem por que não efetuar essa entrada, se sua referência era esse movimento inteiro. Felipe, mas aí eu vi que o mercado estava embaçado, estava ruim. Não importa, galera. A movimentação é o movimento. Tem, o mercado deu oportunidade, você tem que clicar. E aí chegou aqui, te deu uma oportunidade de entrada aqui, stopzinho aqui bem barato, tá? Abaixo do fundo, o mercado não teve força suficiente, acabou caindo, estopando e encerrou o dia. E aí dentro da outra movimentação que eu estava mostrando para vocês, era aquilo que o índice tinha deixado. O pregão de ontem deixou essa referência aqui inteira. Isso tudo aqui era a região de liquidez, tá? Que o mercado estava capturando aqui, ó, poderia capturar essa liquidez. Tínhamos um Fair Value Gap e um Order Block. Como que eu vou fazer uma operação 4 e tanta da tarde, tá? Acabei não usando essa entrada aqui. O mercado chegou a andar em mais de 500 pontos aí, fechou o dia com uma operação muito ruim por causa do horário. O mercado voltou e buscou lá no final do dia. Então aí tá aí destrinchado para vocês o que a gente poderia ter analisado. Quem gosta de olhar gráfico menor, no gráfico menor acabou tomando um stopzinho, mas deu uma oportunidade antes, tá, para fazer uma operação. Quem gosta de operar gráficos maiores também te deu uma leitura aí, te deu essa venda aqui de cima, tá? Como eu falo e bato na tecla para vocês, vocês não podem ficar selecionando trades para fazer. Felipe, mas o que foi? Então você selecionou a operação, você não quis fazer o trade. Não estava dentro de um referencial muito bom para mim. Mesmo se eu tivesse posicionado a minha ordem, tá, nesse camarada aqui de cima, eu não teria sido acionado, porque quem me opera já tá lá comigo, sabe que eu colocaria minha ordem minimamente aqui em cima, por causa do meu stop, e eu não teria sido acionado. Por isso que a gente desceu o tempo gráfico e foi procurar uma operação ali de confirmação num gráfico menor. E infelizmente também o mercado não deu a nossa entrada dentro do que a gente estava analisando. Então eu falei com o pessoal logo na abertura, tá? Quando o mercado ficou aqui dentro desse range aqui por muito tempo. Falei, ó, se o mercado ficar aqui, eu estou preparado para não fazer nada. Se caso o mercado não consiga vencer essas duas referências aqui de máxima e mínima, tá? Para mim tá tudo bem não fazer nenhum trade. Essa é a importância de dias como ontem, você conseguir extrair o máximo do mercado, porque você consegue fazer capital e consegue ficar um dia sem clicar pelo simples fato de você estar muito bem protegido no seu payoff. Consegue fazer boas operações. Para o pregão de amanhã aqui, você tem uma referência muito ruim, tá? No movimento inteiro, que é que a gente estava analisando lá de trás, o mercado ainda está travado aqui. Teve essa captura de liquidez aqui, a gente só vai estender o nosso ponto, porque não corrigiu nos 50%. Enquanto não perder essa nova estrutura que eu não posso desenhar minha referência aqui. E a expectativa é essa para o pregão de amanhã de uma quebra de estrutura, tá? O mercado formar esse novo boss, quebrar essa estrutura aqui para eu poder descer a minha referência daqui para cá e usar como base esse ponto de prêmio e desconto para fazer vendas. E caso ele confirme e volte retraindo, dando uma oportunidade de confirmação, comprar na região de desconto. Felipe, no movimento do dia. No movimento do dia você tem que esperar o mercado abrir, fazer um pivô, confirmar uma entrada para você chamar risco e fazer as suas entradas e lucrar muito, beleza? Essa é a movimentação aí do índice no pregão de hoje. É um dia para mais de estudo mesmo para quem está atento, mas só tenham atenção e muita paciência. No dólar ali, a gente até deixou aqui esse ponto de interrogação que foi muito engraçado, porque o dólar ficou muito travado também. Estava dentro dessa referência mínima aqui. Felipe, como que o mercado está travado entre uma mínima e uma máxima? O que eu tenho que analisar? O movimento anterior. O movimento anterior é o quê? Continuação de alta. Se o movimento anterior é continuação de alta, o que você vai analisar? Movimentos compradores, tá? Se você analisar movimentos compradores dentro da referência macro, olha só o trade que você teve.
O mercado simplesmente andou muito bem dentro da sua referência. Felipe, mas demorou demais, cara. Da hora que foi acionado, era 9h30. O mercado pagar era, vamos considerar todo o movimento aqui, quase 5 horas da tarde. Galera, é isso daí. Quando você tem cenários inteiros, você está fazendo operações visando ali o movimento, o contexto correto, vai ter situações, vão ter dias que vai acontecer isso daí. O mercado vai te dar cenários que não vão te dar muita rapidez nas operações. Não vai te dar muitas rapidez nas operações, porque você vai ficar tendo que esperar o mercado chegar nos alvos, tá? Paciência e atenção. E aí você tá aí, não tem muito o que falar, né? Essa é a única movimentação. E eu falei assim, olha, esse movimento aqui, se você observar até a hora que a gente encerrou ali na sala, que foi por mais do meio-dia, o que o mercado tinha formado aqui pra gente? Tinha deixado uma coisa clara. Se você traçar uma referência aqui, deixa eu até mudar o tempo gráfico aqui, o layout aqui, ó. Se você fizer um tracejado aqui, tem quebra de estrutura aqui? Eu não valido quebra de estrutura com pavio. Se não teve quebra de estrutura nesse ponto, eu trago para cá. Teve quebra de estrutura? Não. Então esse movimento aqui de queda para mim é irrelevante. Enquanto o mercado não formar com o corpo real. Felipe, mas e quando ele passou aqui, você não ia marcar esse camarada aqui? Não, porque minha referência de topo era essa. Então eu fiquei simplesmente travado num dia desse aqui, com o mercado entre um topo e um fundo. Eu não valido referência de quebra de estrutura com pavio, tá, galera? É sempre corpo real, fechamento com corpo real. Preferencialmente um fechamento com movimentação de continuidade, não é aquele fechamento que o mercado fecha assim, né? Fecha o corpo real aqui positivo, aí o próximo candle já vem aqui, aí você fala lá, quebrou a estrutura, lá ganhou choque, agora eu posso comprar se ele voltar aqui numa região aqui de baixo. Não é assim também não, tá? É um movimento tipo esse, exemplo aqui, ó, desconsidera aqui atrás, aqui seja o seu topo, o mercado, opa, agora sim, olha a confirmação, olha a quebra de estrutura com movimentação de característica de continuidade, naquele tipo de contexto ali que o mercado simplesmente vem, deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo aqui para mostrar para vocês, que ele dá mais característica de movimentação contrária do que de realmente de continuidade. Deixa eu ver um exemplo aqui bem bacana aqui, ó. Olha aqui, ó, você faz a marcação, o mercado vai, faz um rompimento aqui, olha que rompimento mais fraco. Deixa eu fazer uma marcação bem decente aqui, para vocês conseguirem interpretar de forma bem objetiva. Felipe do céu, mas aqui ficou bem bacana, cara. Obrigado pela essa explicação. Isso. Você tem um fechamento de corpo real? Tem, mas olha só a rejeição do pavio aqui embaixo. Se você continuar analisando, você não pode fazer essa venda aqui de cima, tá? Por quê? O mercado te deu mais característica aqui de reversão ou de continuidade para baixo? Que esse movimento aqui poderia ser uma mitigação. Felipe, não tem como saber realmente, galera, mas a gente analisa os movimentos aqui interpretando o preço. O mercado de day trade, o operacional aqui para o day trade, é um operacional que você tem que ter muita atenção na hora que você vai fazer suas operações, analisando os detalhes. Então, esse movimento aí de hoje, para mim, novamente, tá bem ruim, tá? O pregão hoje, como um todo, ao meu ver, foi bem chato ali, travado entre os dois pontos. Eu vou simplesmente estender essa referência aqui como um todo. Felipe, eu não quero usar tudo isso daqui, vou usar só o dia de hoje. Beleza, você vai ter dois pontos extremamente líquidos ali para você analisar e buscar operações. Não se percam na tendência, que a tendência é de alta, beleza? Atenção e paciência, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!